Bora falar de um assunto que está na cabeça de todo mundo: como organizar o caos do trabalho remoto. Hoje a gente vai mergulhar num sistema chamado Git Organized, que foi pensado exatamente para isso, para trazer de volta o foco e a clareza para o nosso dia a dia. E vamos começar com uma pergunta que, olha, provavelmente vai doer um pouquinho. Pensa aí de verdade. Slack, e-mail, Google Docs, alguma planilha perdida. Onde é que estão as informações importantes do projeto? A gente acaba gastando metade do dia só tentando deixar todo mundo na mesma página, não é verdade? E essa fragmentação toda causa uns problemas que a gente conhece bem demais. Informação que some, agenda lotada de reunião de alinhamento e as famosas stand-ups diárias que, sendo bem sincero, acabam roubando um tempo precioso de produção. E quando a gente precisa achar aquela atualização de 2 semanas atrás, vira quase uma missão de arqueologia digital. O curioso é que o pessoal de desenvolvimento já resolveu isso há tempos, com plataformas super potentes como o GitLab. São ferramentas incríveis, mas sejamos honestos. Para um designer, para o pessoal de marketing ou para qualquer área que não seja técnica, elas podem ser bem intimidadoras. É quase como se falassem outra língua. E é aqui que a história começa a ficar bem interessante. O Git Organizer traz uma nova filosofia, inspirada no criador do próprio Git. E a proposta é ousada, viu? É sobre repensar a base de como a gente se comunica no trabalho. E aqui está o mantra, a frase que define o sistema inteiro. Parece meio contraditório, né? Comunicar sem se comunicar. Mas é exatamente nessa ideia que está o segredo para destravar o foco de verdade e diminuir o estresse da equipe. Mas o que isso significa na prática? Significa criar um ambiente onde a informação é transparente. Ao invés de mandar uma mensagem no chat e quebrar a concentração de alguém para perguntar: "E aí, como está aquela tarefa?", a informação simplesmente está lá, disponível para quem precisar. O resultado? Menos interrupção, menos reunião e mais tempo para o que realmente importa. E para essa mágica funcionar, o sistema se baseia em 3 regrinhas bem simples. Primeira e mais importante, o ticket da tarefa é a fonte da verdade. Tudo, absolutamente tudo, vai para lá. Segunda, foco total. Só uma tarefa em andamento por pessoa. E a terceira, que é a regra de ouro, antes de interromper alguém para perguntar alguma coisa, cheque as ferramentas. Beleza, a filosofia é ótima, mas como que a gente faz isso virar realidade? A mecânica do sistema é surpreendentemente simples e gira em torno de 2 coisas: etiquetas de prioridade e calendários. O sistema de etiquetas é genial porque ele é muito visual. Ele é inspirado no método GTD, sabe? O Getting Things Done. Então, Inbox é sua lista de coisas a fazer. Today é o que precisa ser feito hoje. In Progress é o seu foco. E lembrando, só pode ter um. E Pending é para quando você está esperando a resposta de alguém. Deu para ver? Dá para saber o status de tudo sem uma única reunião? E aqui vem outra sacada fantástica: o sistema de 2 calendários. Um é o calendário de plano, onde a gente bloqueia tempo para trabalho focado, de verdade. O outro é o calendário de conflito, que é para tudo aquilo que interrompe o trabalho: reuniões, consultas médicas, o horário de almoço. Assim, a gente finalmente consegue separar o plano ideal da realidade do dia a dia. E com isso, o planejamento de um gestor vira quase um jogo de Tetris, super visual. Primeiro, cria as tarefas com estimativa de tempo. Depois, agenda essas tarefas nos calendários da equipe. Aí, é só arrastar os blocos de trabalho para encaixar ao redor das reuniões. Quando o dia começa, não tem confusão. É só abrir o calendário e seguir o plano. Certo, a teoria é bonita, mas e na prática? Como isso funciona quando o caos bate na porta? Vamos simular um cenário super comum, uma tarefa que começa a atrasar. Então, a situação é essa: tem uma tarefa no calendário, estimada para durar 1 horinha. Só que, né, a vida acontece. Aparece um imprevisto, algo mais complexo que o esperado, e o tempo vai passando. O que acontece agora no sistema? É aqui que a automação brilha. O sistema percebe que a tarefa continua marcada como em andamento e sozinho ele estica o evento no calendário. E a parte mais legal é que todas as tarefas que vinham depois são empurradas para frente automaticamente. O plano se adapta à realidade em tempo real. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que todo mundo que depende daquela tarefa fica sabendo do atraso sem que ninguém precise parar para mandar gente, vou atrasar um pouco? A resposta volta para a nossa primeira regra, a mais importante de todas. A comunicação não some, ela só acontece no lugar certo, de forma assíncrona, dentro do ticket da tarefa.
Então, olha que fluxo elegante. A pessoa que está executando a tarefa percebe o atraso e posta uma nota rápida no ticket. Algo como: encontrei um problema, vou precisar de mais tempo. O resto da equipe, quando vê que o bloco no calendário aumentou, não precisa entrar em pânico ou mandar mensagem. É só clicar no evento do calendário que já leva direto para o ticket. Lá, a última atualização explica tudo. Simples assim. Todo mundo fica sabendo e ninguém teve o foco quebrado. Agora vamos dar um passo atrás para ver o quadro completo. Isso aqui é mais do que só organizar tarefas. É sobre transformar o jeito como a gente planeja projetos e até a cultura de uma empresa. O que esse sistema faz, no final das contas, é criar uma espécie de gráfico de Gantt vivo. Em vez daquele plano estático, super otimista que a gente faz no começo do projeto, a gente passa a ter um cronograma que respira, que se adapta à realidade do dia a dia, com todas as interrupções que acontecem. E essa imagem aqui mostra o impacto de um jeito bem claro. A primeira barra é o plano ideal, aquele que finge que a gente tem 8 horas de foco por dia. A segunda barra é a realidade, já contando com as reuniões, as pausas. A diferença no prazo final do projeto pode ser de dias, semanas, às vezes até meses. E aqui está o pulo do gato. De repente, a gente passa a ter dados para conversar. A discussão muda de eu acho que a gente tem muita reunião para olha aqui, essas 3 reuniões por semana estão atrasando o nosso projeto em 15 dias. Ter essa clareza, isso muda completamente o jogo da produtividade. E para ter acesso a essa parte da integração com o calendário e outras automações, existe um plugin opcional. O valor é bem acessível, o que torna essa uma ferramenta bem democrática para quase qualquer tipo de equipe. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se o nosso planejamento de trabalho parasse de brigar com a realidade e começasse a fluir com ela? A paz de espírito e a produtividade que a gente poderia ganhar com isso, bom, é uma visão bem poderosa, não acha?